uma das questões de história do Enem 2023 que o pessoal mais errou por um detalhe muito importante: não conhecer o processo histórico. Qual que é essa questão que a gente está falando? A gente está falando da questão sobre a Declaração de Balfour. Vamos lá então, vou ler e a gente responde, aí eu explico para vocês. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico Sir Arthur James Balfour, secretário de Assuntos Internacionais, ao banqueiro Lord Rothschild, ou Barão de Rothschild, presidente da Liga Sionista. Em 2 de novembro de 1917, a carta ficou conhecida como a Declaração de Balfour. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo, transformar a Palestina num lar para o povo judeu, que era perseguido lá desde, inclusive se a gente falar de uma história recente naquele tempo, século XIX. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Então, aqueles que não são judeus, a Declaração de Balfour fala, a gente não vai prejudicar eles. Só que, historicamente, inclusive, a gente tem vivido uma nova etapa desse conflito, de uma guerra que dura mais de 75 anos, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Essa paz, não existe essa paz. Então, a questão ela quer saber nesse sentido. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir o seu objetivo de promover o bem-estar social, negociar o apoio muçulmano, mediar os conflitos territoriais, estimular a cooperação regional ou combater os governos autocráticos. Muita gente ficou com dúvida, achando que era questão sobre bem-estar social, e errou. A alternativa correta é a alternativa C, que diz assim, mediar conflitos territoriais. Guardem isso, é muito mais do que religião. O que acontece entre Israel e Palestina é uma questão territorial. Vamos lá então. Na verdade, a ideia de se criar um lar nacional para os judeus vem desde o século XIX, e isso vai passando ao longo do século XX. O que a gente vai ter? Entre 1917, 1918 e 1919, na verdade o ponto é 1919, a gente tem até 1947 o chamado Mandato Britânico da Palestina. É isso mesmo, o Reino Unido, na verdade, o Reino Unido vai lá e passa a transformar a Palestina no seu protetorado para poder facilitar a chegada de judeus no território. Para se transformar, é um plano que está alinhado ao sionismo, facilitar a chegada de judeus no território. Só que não era de uma vez por todas, sabe? Não era assim, vai todo mundo. Inclusive, no ano de 1939, a gente teve o chamado Livro Branco, que foi escrito, inclusive dentro do governo do Chamberlain, na Inglaterra, que era para moderar essa chegada de povo judeu. Por quê? Porque o povo árabe palestino era a maioria, evitar um conflito. Então o que a gente teve? Nesse livro branco, ele propunha que a chegada, a imigração de judeus, ela tinha que ser limitada nos 5 anos, isso foi escrito em 1939, nos próximos 5 anos, a cerca de 75 mil pessoas, e depois desse processo existia um aparelho burocrático para evitar com que os judeus comprassem mais terras, porque eles já estavam comprando muitas terras no território. Só para vocês terem noção, a gente teve ali na região Fundo Nacional da Palestina, que foi fundado em 1901, que em 1906, antes mesmo do mandato britânico, já tinha comprado basicamente o norte do território inteiro de uma família que era uma família libanesa, cristã ortodoxa libanesa. E eles já estavam então comprando, formando assentamentos. Então, o mandato britânico tentou dar uma regulada nesse sentido, só que ele não conseguiu. Muitos israelenses, muitos judeus iam chegando e adquirindo terras na Palestina. E isso acaba se complicando ainda mais em 1947, quando a gente tem uma resolução da ONU que aprova a formação do Estado de Israel. Essa sessão da ONU que aprovou, inclusive, foi presidida por um brasileiro,
o jurista Oswaldo Aranha, que foi muito importante durante o governo de Vargas. Na aprovação do Estado de Israel, inclusive com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente teve países, estados árabes muçulmanos, alguns muçulmanos, outros não, mas que não aceitaram. Os próprios palestinos não quiseram, votaram contra a resolução da ONU que aprovou o Estado de Israel. E o motivo disso? Que com a ONU, tinha acabado o mandato britânico, certo? E com a ONU, os judeus iam ficar com a maior parte do território, cerca de 53% do território ia ficar nas mãos, sob posse dos judeus, sendo que os judeus eram minoria. Existiam cerca de 700 mil judeus na região, enquanto que os outros 47% do território ficariam com os palestinos, que eram 1,4 milhões de pessoas. Ou seja, os palestinos eram a maioria e ficaram com menores territórios, inclusive territórios menos férteis para a região, territórios mais isolados. Então eles falaram, como é que vocês querem que a gente aceite dois estados, essa solução dos dois estados, sendo que a gente é a maioria e a gente está limitado a um território. Então por isso que não aceitaram. E depois disso a gente teve o processo 48-49, a chamada Guerra Árabe-Israelense, o começo dessa guerra, na verdade, porque a gente tem outros conflitos, essa guerra existe até hoje, a gente está vendo uma etapa dela, inclusive, e essa guerra árabe-israelense, onde os palestinos não aceitaram essa formação do Estado de Israel nessa condição, que era uma condição desigual. Só que por conta desse conflito pesado, a gente tinha inclusive uma força militar de Israel chamada de Haganah, que foi criada durante o mandato britânico, inclusive contra aquele livro branco que a gente falou. O Haganah era contra as questões moderadas do mandato britânico na Palestina, e depois ele entra nas Forças Armadas de Israel, em 1948, com a formação do Estado de Israel, em 47 e 48. E aí eles passam a atacar o próprio povo palestino. Nessa guerra, a gente tem o chamado Nakba. Nakba é o exílio do povo palestino, cerca de 700 mil pessoas são retiradas de suas residências e têm que viver em áreas mais remotas ainda da Palestina. Aquele número de que a gente falou de 47%, ele acaba se tornando bem menor porque por conta dessa guerra. Israel passa a ocupar mais territórios. Ao final desse conflito, atenção, Israel contava com 77% do território. Esse número hoje ele é muito maior até do que isso. A gente teve outros conflitos. Ou seja, a gente está falando de conflitos principalmente com base territorial. Então a alternativa correta é a alternativa C. Não tem nada de bem-estar social, essas questões. É um conflito pela terra, tá bom? Espero que vocês tenham acertado, tá bom, gente? Beijo!